Queridos irmãos, muito boa noite. Que a preciosa paz esteja na tua vida e sobre toda a sua família. Eu quero falar da pessoa preciosa e pura, do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria, é uma satisfação falar da palavra de Deus, daquilo que ele disse há quase 2000 anos atrás, os avisos preciosos que ele deixou para a humanidade, em especial para aqueles que fazem parte da sua igreja. Nós vemos na palavra de Deus que o Senhor Jesus Cristo, quando ele estava aqui, ele veio tratar exclusivamente com o povo judeu. Ele teve 33 anos, praticamente, vivendo no meio deles. E desses 33 anos, praticamente 3 anos e meio, foi o tempo do seu ministério. E nesse tempo ele se revelou aos judeus. Ele veio pregar aos judeus, cumprir os mandamentos, cumprir a lei no lugar dos judeus. Os judeus é um povo especial, exclusivo. É o povo da promessa. Mas eles rejeitaram o Senhor Jesus Cristo em sua primeira vinda, em sua primeira visitação, em sua primeira parousia. Parousia é presença pessoal. Nós vemos que a primeira parousia, a primeira vinda de Jesus Cristo, ele veio exclusivamente para o povo judeu. Viveu entre eles. Jesus foi um judeu nato. Ele veio para cumprir os objetivos pelos quais o grande El Shaddai, Jeová, mandou seu filho para cumprir a sua vontade no meio do povo judeu. O povo judeu, ao longo da história, tem sofrido e sofrido muito por causa da desobediência. Mas Deus fez uma promessa para Abraão. E Deus cumpriu aquilo e vai cumprir tudo aquilo que prometeu para Abraão. Abraão se dispôs a temer a Deus, a confiar em Deus. Abraão depositou a sua confiança em Deus, tanto que na história bíblica, nas profecias, Deus chama Abraão de seu amigo. Ocultarei o que faço a Abraão? E para nós hoje, cristãos, servos e servas de Deus, temos alegria. Quando vamos orar, no momento da oração, muitos de nós dizemos essas palavras na oração: Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Porque Abraão foi um exemplo para os seres humanos. Jacó, Isaque foram exemplos. Por isso são chamados na Bíblia os patriarcas. Abraão é constituído biblicamente como pai da fé. Quando Jesus Cristo esteve aqui, ele veio exclusivamente para tratar com o povo judeu, cumprir a lei, anunciar o evangelho para os judeus, o evangelho do reino. Em várias partes, Jesus Cristo tratou com eles dizendo sobre o reino messiânico. Mas eles esperavam que Jesus Cristo nascesse um berço de ouro. Mas não foi como eles esperavam. Jesus nasceu em uma estrebaria, num lugar simples e humilde. Isso parece que deu um nó na cabeça do povo judeu. Mas já estava na presciência de Deus tudo isso. Aquela estrebaria era um símbolo do coração do ser humano. Jesus Cristo veio, foi rejeitado por eles.
foi perseguido, foi morto, morte de cruz. Jesus Cristo veio em um tempo de transição do Velho para o Novo Testamento. Os judeus rejeitaram, perseguiram, não quiseram ele. Parece que ele, como que decepcionado, chegou a dizer: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como uma galinha junta os pintinhos, e não quiseste. E ele disse aos judeus: a vossa cidade ficará deserta. E vemos biblicamente que o Senhor Jesus Cristo estava perto do templo, seus discípulos o chamaram para mostrar a beleza do templo. Está em Mateus 24. Os discípulos chamaram para mostrar ao Senhor Jesus Cristo a beleza do templo de Salomão, qual Herodes tinha reformado. Era um templo muito lindo. Mas Jesus Cristo disse para eles: não vede tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra, sem que seja derribada. Os discípulos, sem entender, parece que ficaram como um nó na sua cabeça. Outro dia, o Senhor Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então chegaram seus discípulos para ele em particular e lhes fizeram a seguinte pergunta: Senhor, fala para nós, quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eles ficaram preocupados e curiosos e fizeram uma pergunta apenas, mas só que nessa pergunta tem 3 indagações. Quando acontecerá estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? É claro que o mundo não tem fim. Este mundo é eterno. Mas as alianças, sim, elas têm fim. Porque, pelo que nós analisamos na Bíblia Sagrada, Deus sempre trabalhou no número 7. O número 7 é comparado como o número de Deus, o número da perfeição. E vemos ao longo da história bíblica que tem ou teve 7 dispensações. Primeira dispensação da inocência, que foi o tempo da criação de Adão até a sua queda. Segunda dispensação, a dispensação da consciência, que foi do tempo da queda de Adão até Noé. Depois teve a dispensação patriarcal, que foi de Noé até Moisés. Depois teve a dispensação da lei. E depois da dispensação da lei, a dispensação da graça, que foi o tempo em que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. No momento da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ele abriu então a porta da graça, a qual está estipulada para a sua igreja fiel, a igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: isto diz o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre. Jesus Cristo abriu o tempo da porta da graça através da sua ressurreição.
Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei e graça. Deus estipulou ao longo do tempo para os seres humanos 6 milênios, 6 dispensações. Ele deu o mundo aos filhos dos homens. Mas ao longo da história, os filhos dos homens não souberam cuidar da terra, não souberam cuidar do mundo. E virou em um caos. E Jesus Cristo disse no livro de Mateus, capítulo 24, e verso 4, ele disse: não se turbe o vosso coração. Ele disse isso exclusivamente para judeu. Louvado o nome do Senhor. Ele diz, 24 e verso 4, e Jesus respondendo disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que aconteça, mas ainda não é o fim. Esse é exatamente o tempo em que os judeus estão. E é claro que é um alerta para a igreja e para o mundo todo. Porque Jesus, aqui em Mateus 24, ele estava tratando exclusivamente com o povo judeu. Todo o capítulo 24 é exclusivo para o povo judeu. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Jesus Cristo estava preocupado com o engano que iria vir sobre o povo judeu. Tanto que a bússola do povo judeu que Deus deixou foi a Torá, o Pentateuco. Mas alguém usado pelo demônio, com inspiração demoníaca, fizer outro livro, e esse outro livro está na frente da Torá para o povo judeu. Infelizmente, o povo judeu tropeçaram neste livro, que é o Talmud. O que impera lá hoje não é a Torá, mas é o Talmud, a Cabala. Os judeus foram enganados e estão debaixo do engano. O tempo judaico passou, Jesus Cristo, depois da sua morte, ele abriu um novo tempo, um novo testamento, para outro povo, e esse outro povo é a sua igreja. Jesus Cristo começou com 12 aprendizes, discípulos, mas depois da morte de Jesus Cristo, esses 12 foram consagrados através da sua perseguição, das suas lutas, receberam o apostolado e ficaram como bases da igreja de Jesus Cristo sobre a terra. A igreja que Jesus fundou está firmada nas palavras do Senhor Jesus Cristo e na doutrina dos apóstolos, mas os apóstolos bíblicos. O tempo dos judeus cessou há 2000 anos atrás. Eles rejeitaram Jesus, o perseguiram, o mataram. Abriu então a porta da graça, que foi o tempo estipulado por Deus para a igreja. Os apóstolos, aliás, os profetas, não falaram da igreja. Eles nem sabiam que ia ter igreja no futuro, não sabiam. Mas Jesus Cristo foi rejeitado pelos judeus. Jesus então abriu um tempo gracioso para outro povo, que na realidade esse outro povo é um corpo.
que é chamado a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo que está na terra. Hoje, os judeus que querem fazer parte deste corpo precisam ouvir a pregação do Evangelho e aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida para fazer parte deste povo que hoje é o corpo de Cristo. Segundo o que vemos por análises de alguns estudiosos, lá em Israel, o cristianismo fica abaixo de 1%. Católicos e evangélicos, lá em Israel, eles estão abaixo de 1%. O judaísmo impera lá. Os muçulmanos imperam lá. Israel e os muçulmanos são filhos de Abraão, filhos de um mesmo pai. Mas a incredulidade cegou-os, em especial os judeus. Eles não acreditam em Jesus Cristo. O Jesus que temos na nossa vida, para eles, foi um impostor. Mas para nós, igreja, ele é Senhor e Salvador da nossa alma. Para nós, igreja, ele veio aqui para cumprir as profecias que o Pai estipulou para que ele pudesse cumprir, e ele cumpriu. Antes de morrer, ele disse, tetelestai, que significa está consumado. E assim que ele expirou e morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E foi então aberto o novo tempo, o Novo Testamento, que é o tempo gracioso da igreja. Jesus Cristo, neste tempo, há 2000 anos atrás, até o nosso tempo, é o tempo da igreja. Mas ele voltará a tratar com o povo judeu. Está perto da igreja ser arrebatada. E o mundo, então, entrará em outra transição. Uma transição terrível de 7 anos. E dentro desta transição, Satanás vai dominar e predominar sobre este mundo. Durante 7 anos, ele vai usar os seus algozes. E o mundo passará pelo teste terrível. A igreja será arrebatada. O mundo entrará em um caos sem precedentes. Mas Jesus Cristo, antes de ir para a sua glória, ele disse para a sua igreja, que era pequena ainda, ele disse, João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejai vós também. Mesmo vós já sabe para onde eu vou e conhece o caminho. Tomé disse, Senhor, a gente não sabe para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É necessário o ser humano, todos os seres humanos da Terra, aceitar a Jesus Cristo, trilhar por esse caminho puro e perfeito, chamado Jesus Cristo. Israel rejeitou, por isso estão sofrendo e irão sofrer ainda mais. Coisas terríveis estão para acontecer. Jesus disse para eles, virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ninguém que diz, eu sou o Cristo, engana a igreja. Não.
mas engana Israel. E está perto, muito perto, de se manifestar dizendo: eu sou o Cristo, eu sou o Messias, e eles vão aceitar. Jesus Cristo disse: eu vim em nome de meu Pai e não me receberam. E não me recebeste. Virá outro em seu próprio nome, a esse vocês o receberão. E está perto disso acontecer. O povo judeu estão fazendo festa. Segundo eles, está muito perto do Messias se revelar. Mas o Messias que está para se revelar a ele é o falso, é o fake. E eles vão ser enganados mais uma vez. Mas antes do Messias deles se revelar, a igreja será levada para a glória de Deus. E o mundo entrará em um caos sem precedente. Nós, como igreja de Cristo, estamos vendo como um enigma, um espelho, o que está acontecendo com o povo judeu. A situação lá não está boa e cada dia se tornando pior. Mas o povo judeu não será vencido, não. Passe o que passar, aconteça o que acontecer, Deus é o guarda fiel do seu povo. Mesmo eles estando na rebeldia, Deus tem uma promessa com Abraão. E por causa dessa promessa, Deus vai guardar o povo judeu. Certamente 9 a 10 milhões de judeus lá agora. E os seus inimigos, muçulmanos, árabes. Mais de 1.200.000 de inimigo. Mas eles não prevalecerão sobre o povo judeu, não. Porque tem promessas preciosas para o povo judeu. A Bíblia diz que este povo, Deus vai colocar eles por cabeça das nações e não por cauda. O tempo está perto de chegar. Antes que esse tempo chegue, Jesus vai retirar a sua igreja da terra. Durante 7 anos, a igreja estará na glória. E no final dos 7 anos, o povo judeu estarão cercados pelos algozes terríveis da terra, porque as nações se revoltarão contra o povo judeu. E os soldados, os exércitos das nações, mais de 200 milhões de soldados, irão cercar Israel. Israel vai estar em uma bancarrota, parece que tudo vai terminar. Aí se cumprirá então o Salmo 121, quando Israel vai cumprir esse salmo. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Não tem socorro. Mas a resposta está lá. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Jesus Cristo voltará em sua segunda parousia, pessoalmente. A sua primeira parousia, ele veio exclusivamente para os judeus. A sua segunda parousia, ele virá também exclusivamente para o povo judeu. E ele terá um encontro com os judeus. É claro que não todos, o remanescente, a terça parte de judeus que estarão enclausurados, amedrontados, certamente no deserto da Jordânia, amedrontados ali. Por que eles estarão ali, nas cavernas? É cumprimento daquilo que está em Isaías, capítulo 26 e o verso 20. Vai, pois, povo meu, entra nos seus aposentos e feche as suas portas, até que passe a tormenta. Podemos pegar isso para a igreja, mas isso é exclusivamente ao povo judeu, porque eles terão lugar reservado para eles no deserto da Jordânia. Deus vai guardar eles lá.
E na sua segunda parousia, quando Jesus estiver voltando com a sua igreja ficará nos ares, e ele então descerá lá, em Bósnia, na Jordânia, para ter um encontro com os remanescentes judeus ali, que estarão amedrontados, para que se cumpra a profecia que diz lá em Zacarias 12. E essas feridas nas tuas mãos? E ele vai dizer, essas feridas foram as quais eu fui ferido na casa dos meus amigos, que é a sua casa também, porque Jesus é judeu, e ele foi ferido lá, pelos seus irmãos. Aquilo que aconteceu com José no Egito, que foi vendido, ferido pelos seus irmãos, e com o tempo, José já entronizado, os seus irmãos foram pedir guarida para ele, e ele então se revelou aos seus irmãos. Isso vai acontecer também com Jesus Cristo, quando Jesus estiver em pleno domínio. Os judeus reconhecerão e plantearão, pedindo misericórdia e perdão. E Jesus Cristo cumprirá a palavra profética que diz: ele vai derramar o espírito de graça, o espírito de perdão sobre os seus irmãos. Isso vai acontecer. Eu quero encerrar, porque senão o vídeo fica muito longo. Se inscreva no canal A Voz do Atalaia, compartilhe as mensagens deste canal. Que a graça e a paz da parte de Deus seja de maneira linda e forte sobre a tua vida. Querido irmão, querida irmã, Deus vos abençoe.